Serra, cidade aqui da nossa região. Um abraço a todos que nos acompanham. Manda mensagem pra gente. Boa tarde, Vale do Paraíba. O Band Cidade está chegando para trazer notícia enquanto você faz uma pausa no seu dia. É hora de informação e prestação de serviço. Eu sou Luiz Eugênio Silva e te faço companhia a partir de agora. Eu te chamo para ser um dos destaques do BC1 997168021. Tá tudo bem por aí? Sua cidade tá ok? Seu bairro tá fluindo? Me conta tudo. Imagens ao vivo de Campos do Jordão, a Serra da Mantiqueira embeleza o seu início de tarde. 23 graus nesse momento lá na cidade. Vamos começar com essas belas imagens. O Band Cidade está no ar. O dia amanheceu quente hoje, nem parece inverno. Depois de uma sequência de temperaturas mais amenas, o Vale do Paraíba deve ter uma elevação forte nos termômetros, com calor acima do normal, muita atenção. É o famoso veranico. No litoral norte, a previsão também é de temperaturas mais altas, além de baixa umidade e maior risco de queimadas. Quem está por lá, aproveitando esse solzão, é o João Guimarães. Boa tarde para você, João. A gente vê que pode até não estar um solzão, mas está calor por aí? É isso, Eugênio. Muito boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição. Se na semana passada a gente falava muito sobre os ventos, nessa semana a gente fala sobre o calor, porque a Defesa Civil emitiu um alerta de aumento nas temperaturas, tanto para o litoral norte quanto para a Serra da Mantiqueira e também para o Vale do Paraíba. Esse alerta que começou hoje, na quinta-feira, e se estende até a próxima quarta-feira, dia 19. No Vale do Paraíba, por exemplo, a expectativa é de um aumento entre 3 a 5 graus nas temperaturas, 3 a 5 graus acima da média. Já na Serra da Mantiqueira, essas temperaturas podem variar por conta da altitude e também por conta do relevo. Já aqui no litoral norte, a gente pode ver que nesse momento o sol acabou saindo um pouquinho na hora do almoço, deu aquela escondida, o vento tá bem forte aqui, Eugênio, mas a temperatura tá assim, tá um calor sustentável, digamos assim, um calor que a gente consegue aguentar, mas a expectativa aqui para o litoral norte é de um aumento aí de 3 graus acima da média nas temperaturas. Vale lembrar que a Defesa Civil também disse aí, orientou os moradores, principalmente aqui do litoral norte, a beber muita água e evitar os exercícios físicos em horários com muito sol, aquela parte ali da tarde, entre o meio-dia e as 3 da tarde, para poder também pensar na saúde. A gente inclusive conversou com uma meteorologista e ela falou um pouco sobre esse aumento nas temperaturas aqui na nossa região e também os riscos que esse aumento pode trazer. Vamos conferir. Nós não estamos falando de calorzinho de 26 graus, não. Vai passar dos 30 no vale inteiro. As temperaturas mais altas devem atingir cerca aí de 33, talvez 34 graus, na região de Guará, por exemplo, ou Cruzeiro, a região de São José também com seus 30, 32 graus. Parece que não, mas para os padrões de agosto, é uma temperatura bastante elevada. Quando a temperatura começar a subir muito, aí os níveis de umidade no ar vão baixar. E aí nós poderemos ter aí tardes muito secas, com níveis de umidade em torno de 30% ou até um pouquinho menos. E isso é uma coisa perigosa, porque a gente já está numa situação de solo seco, a vegetação seca. Então, com essa elevação de temperatura e a umidade do ar baixando um pouco mais, vai começar a aumentar o risco para a gente ter a expansão aí de focos de fogo. Então, precisa ter muita atenção com isso. Então é isso, Eugênio. A gente chegou aqui no litoral por volta das 8 da manhã, o sol estava bem forte, estava bem quente. Agora na hora do almoço ele deu uma sumida, mas a expectativa é que nos próximos dias o calor chegue aqui para os moradores do litoral norte. Eugênio, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, João, pela atenção. Daqui a pouco o João volta conosco, que tem informação importante do litoral. Enquanto isso, a gente espera o sol abrir aí, né, João? Um dos destaques que ele trouxe agora pra gente foi a possibilidade e o risco de incêndios na região. E nesse momento, imagens ao vivo de São José dos Campos mostram um incêndio acontecendo nesse momento no sentido zona sul da cidade, perto também da marginal da rodovia Presidente Dutra, ali entre a Dutra e a Avenida Mário Covas. A gente vê esse fogo por lá, o Corpo de Bombeiros já deve ter sido acionado. Pode ser uma área de mata que está sendo afetada por essa queimada. Os moradores ali devem estar agoniados com a fumaça, que passa por ali. E a gente está acompanhando isso agora, em tempo real, imagens do alto do Complexo Colinas. Vamos seguir acompanhando de perto, viu?
Um acidente envolvendo 6 veículos, um caminhão e uma carreta e 4 carros interdita totalmente a pista expressa da Dutra no quilômetro 144 em São José dos Campos, no sentido São Paulo. O acidente deixou pelo menos 3 pessoas feridas, uma em estado moderado e 2 com ferimentos leves. Uma das vítimas foi levada para o Hospital da Vila Industrial. O reflexo do acidente já passa, nesse momento, de 10 quilômetros de congestionamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que atende a essa ocorrência, o acidente aconteceu porque o último veículo não parou a tempo e colidiu com o veículo que estava na frente. Essa batida acabou desencadeando, então, a sucessão de colisões, o famoso engavetamento, envolvendo todos esses veículos que você vê nas imagens. Seguimos acompanhando, então o trânsito está complicado pela Dutra nesse momento, viu? Uma mulher de 26 anos morreu após um incêndio em uma casa no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. O corpo de bombeiros foi acionado por volta das 7h30 da manhã. Quando as equipes chegaram, as chamas já tinham sido apagadas por vizinhos e durante a vistoria, os bombeiros encontraram a vítima já sem vida, com queimaduras pelo corpo. O local foi deixado sob os cuidados da polícia, que deve realizar os procedimentos necessários para a investigação. Criminosos armados invadiram o comércio no residencial Maricá, em Pindamonhangaba, na tarde de terça-feira. Foi na Avenida Orlando Ferreira. Nas imagens, vemos 2 pessoas agindo. Eles levaram dinheiro do caixa, produtos do mercado e os celulares de clientes e funcionários. Os assaltantes fugiram em um carro. A polícia realiza rondas para encontrar o veículo envolvido e, claro, essas pessoas que participaram desse assalto. O prejuízo não foi informado até o momento e a polícia procura esse veículo, que já foi identificado. 5.000 violações de direitos contra as mulheres foram registrados só esse ano aqui no Vale do Paraíba. Para muitas vítimas, a insegurança continua. São mulheres que convivem com o medo e a indignação de ver o agressor livre e impune. Foram 16 boletins de ocorrência e uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Faz anos que essa mulher convive com o medo. Ela precisou mudar completamente a rotina para evitar qualquer possibilidade de encontrar com o agressor, que continua livre. No começo não parecia uma boa pessoa. Depois de 2 anos que ele começou a mostrar o que ele era. Aí começou a primeira agressão, foi primeiro um soco na cara, que foi no banheiro que ele começou a sair sangue. Ele estava lavando uma louça, ele enrolava meu cabelo na mão dele, ele me levava pro quarto, rasgava, me chupava, me batia, eu ficava toda deformada. Ele bateu muito em mim, eu resolvi sair de casa em 2018. Porque eu não estava aguentando mais, que se eu estivesse com ele eu estaria morta. Ele acabou quebrando meu nariz, machucou meu braço. Aí eu peguei e saí, eu esperei ele sair trabalhar, juntei a minha roupa e fui embora. Um dia que ele pegou e botou meu filho pra fora, botou meu filho adolescente, acho. Isso me leva essa culpa. Falei, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? Isso é minha culpa. É culpa desse homem que acabou com a minha vida. Mesmo assim, o objetivo dele é te matar. O desejo dele é me matar. Em 2024, ela precisou retirar o pedido da medida protetiva. É que as rondas geraram problemas no emprego dela. O policial indo lá no meu serviço, daí eu acabei ficando com medo de ficar atrapalhando meu serviço, daí eu não pedi mais a medida protetiva. Desde 2006, a Lei Maria da Penha garante mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica contra a mulher. Este ano, o estado de São Paulo registrou mais de 85.000 pedidos de medidas protetivas. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Ainda há muito a se fazer no que se refere à formação com competência para poder garantir mais celeridade e eficiência na prestação de serviço à mulher em situação de violência. É necessário fortalecer a rede de prevenção e proteção, e é uma rede mais integrada. Só este ano, o Vale do Paraíba registrou mais de 5.000 violações de direitos contra as mulheres. São José dos Campos lidera os números com quase 2.000 registros. Caraguatatuba, Taubaté, Aparecida e Pindamonhangaba aparecem entre as cidades com mais violações. As mulheres precisam entender que elas não estão sozinhas. Então, se eu vou procurar ajuda, já é um processo que gera medo. Além da culpa que você já tem de ser agredida, que o agressor muitas vezes faz sentir essa culpa, então ela tem a questão da impunidade. Se essa impunidade aumenta esse medo que essa mulher está sentindo.
Então, como que ela vai procurar ajuda se ela está desamparada? Só este mês foram pelo menos 2 casos de feminicídio na região. No dia 4 de agosto, uma mulher que estava desaparecida foi encontrada morta depois de 6 dias em Taubaté. O corpo estava nesta área de mata. O ex-companheiro é o principal suspeito do crime. No início da semana, uma estudante de direito de 23 anos foi morta a tiros em Pindamonhangaba. Segundo a investigação, o principal suspeito é o ex-namorado. A Delegacia de Defesa da Mulher é uma das principais portas de entrada para quem precisa buscar proteção ou denunciar. Mas um dado estarrecedor mostra que, na prática, muitos casos, mesmo com denúncia, não chegam ao desfecho. Entre 2020 e 2025, mais de 300 mil casos de violência contra a mulher prescreveram na Justiça por conta da demora do processo. Isso significa, na prática, que agressores saíram impunes das acusações. Desejo que prendesse uma pessoa dessa e jogasse até a chave fora, porque isso aí não é ser humano. Aí não é ser humano fazer isso com pessoa. Gente que nunca fez nada, nunca fez mal pra ninguém, pra ter que passar por isso. Reconhecer esse lado pesado da vida. Tristeza, né? Vamos falar agora de um empréstimo municipal. A Câmara de São José dos Campos vota hoje um projeto que autoriza a Prefeitura a contratar mais de 48 milhões de reais em crédito com a Caixa. O dinheiro do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é federal, será usado em obras de infraestrutura em 7 áreas de integração do transporte coletivo. A Prefeitura prevê cerca de 3 milhões e 900 mil reais em despesas já em 2026. A proposta será votada em rito de urgência. A população de Cunha deve economizar água hoje. Isso porque está sendo realizada a lavagem programada da estação de tratamento de água do Alto do Cruzeiro. A orientação é para que os moradores reduzam o consumo ao longo do dia, evitando o desabastecimento nas residências. A previsão é de que a água seja liberada e o fornecimento normalize no decorrer da tarde ainda de hoje. Ações policiais na região resultaram na prisão de um predador digital, no desmantelamento de um esquema de bebidas falsificadas e também na apreensão de uma grande quantidade de drogas. O Ministério Público de Minas Gerais prendeu em Pindamonhangaba um homem de 43 anos investigado por crime contra uma menina de 11 anos de Belo Horizonte. Segundo as investigações, ele teria usado redes sociais, aplicativos de mensagens e o Roblox para pedir imagens e vídeos íntimos em troca de vantagens em jogos. Na operação foram apreendidos celulares, computadores e outros materiais. Também foram encontradas 2 armas de fogo e 48 munições. O tático ostensivo rodoviário da Polícia Militar apreendeu na rodovia dos Tamoios, no litoral norte, insumos que seriam usados na falsificação de 5.760 garrafas de cerveja. Foram encontradas tampinhas e rótulos de marcas conhecidas, além de outros materiais. Segundo a polícia, as bebidas seriam distribuídas em bares e adegas. O condutor foi preso em flagrante e ficou à disposição da Justiça. A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas em Aparecida. A ação foi realizada no bairro Santa Terezinha com apoio do Canil do 3º BAEP. Os policiais localizaram um tonel enterrado em uma área de mata. Dentro do recipiente havia cerca de 7.400 pinos com cocaína, totalizando quase 9,5 kg, além de munições intactas de calibre 38. Todo o material foi apreendido. Agora a saúde. A cobertura da vacina tríplice viral está abaixo da meta de 95% em cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Na região, a primeira dose tem cobertura de cerca de 86% e a segunda, 71%. Esse é o destaque do nosso portal bandvale.com. Ainda não há casos confirmados de sarampo na região, mas as prefeituras orientam que a população procure os postos de saúde para se vacinar. Lá no portal você confere a cobertura vacinal cidade por cidade. Acesse bandvale.com. Imagens ao vivo de Taubaté, 27 graus nesse momento na cidade, está quente por lá, hein? O Band Cidade volta já já, siga conosco. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos nutrindo gerações.
De segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado com a gente. 13h começa o Falando Nisso, a sua companhia de todos os dias. Você é nosso convidado para conversar sobre saúde, moda, direito, fofocar. E além de muita conversa, tem informação e notícias com a credibilidade Band que você já conhece. É de coração. É ao vivo. É de verdade. E com muita vontade. Falando Nisso Band. Oferecimento. Ofertas que são um sucesso. Mais que economia, é economizar sua açaí. Aproveite. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome, Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante nessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável, 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. Parabéns! Natividade da Serra, 53 anos. Uma homenagem, Grupo Band Vale. Debate 2026. Como é tradição, o Grupo Bandeirantes sai na frente com as rádios, TVs e internet e promove o primeiro confronto entre os candidatos. No debate para presidente, as propostas, os temas centrais de quem vai governar o país pelos próximos 4 anos. Aqui você fica bem informado para fazer a escolha certa com consciência. Band Eleições. Eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Unital, a melhor universidade mais próxima de você. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. Estamos de volta. A Prefeitura de Caraguatatuba anunciou uma reorganização administrativa para tentar reduzir despesas e enfrentar a queda na arrecadação. Entre as medidas está a integração temporária da direção de algumas secretarias. A gente volta a chamar o João Guimarães para falar sobre esse assunto. João, boa tarde para você novamente. Conta para a gente essas mudanças que acontecem em Caraguá. É isso, Eugênio, mais uma vez, uma ótima tarde para você e para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição. Como você disse, Eugênio, a Prefeitura de Caraguatatuba está passando aí por algumas reorganizações administrativas para enfrentar um cenário de queda nas receitas do município. Como você disse, uma dessas mudanças aqui na Prefeitura é justamente a integração de outras secretarias, né? Integração temporária na direção de algumas secretarias. Na prática, uma mesma pessoa vai passar a responder por umas pastas, mais pastas, que tem ali uma relação entre elas, né? Para falar um pouquinho sobre essas mudanças, a gente recebe aqui o prefeito da cidade de Caraguatatuba, o Matheus Silva. Matheus, seja muito bem-vindo ao Band Cidade primeira edição. Queria que você começasse falando sobre essas pastas. Todas elas vão continuar existindo de maneira individual? Elas vão ser unificadas? Como vai funcionar essa divisão? Primeiro, boa tarde a todos que nos acompanham no Band Cidade. Essa integração ela visa trazer mais eficiência e economia para os cofres públicos, tendo em vista que nós estamos aí enfrentando um sério problema de dificuldade orçamentária, além
dos empréstimos e das dívidas herdadas de governos anteriores, onde esse ano nós vamos pagar mais de 80 milhões aí de juros bancários, nós temos a queda da arrecadação. Uma queda que nesse primeiro semestre já fechou com mais de 60 milhões só de royalties e ICMS, uma receita negativa expressiva, e isso está fazendo com que nós tenhamos que prover esse enxugamento do custeio da máquina pública, trazendo mais eficiência, mas em vista que o serviço não para, pelo contrário, nós vamos trabalhar ainda mais, o time está todo estruturado para trabalhar ainda mais pela população. O que nós estamos provendo é de fato esse enxugamento, provendo a eficiência na gestão, e é importante deixar claro que essas pessoas que acumularão esses cargos a mais, esses cargos de comando a mais, eles não recebem a mais por isso. Então é realmente um enxugamento para trazer mais eficiência no RH, no processo de compras, na infraestrutura entre diminuição de aluguéis. Nós estamos fazendo realmente uma economia significativa por mês. Prefeito, em relação a essas atividades, vocês esperam uma economia melhor agora com essas mudanças que vocês estão tomando? E quais outras mudanças vocês estão tomando para poder combater esse caso? Olha, nós estamos com um estudo já desde o mês de fevereiro, nós estamos estudando mês a mês, passo a passo a ser tomado. Viemos tomando já desde então atitudes para prover mais eficiência, como redução de hora extra, diminuição do consumo de combustível, por exemplo, entre outras ações que já foram estruturadas. Essa faz parte de um programa de provento de eficiência. Então não é uma atitude isolada, são de várias ações que já foram feitas, e é evidente que nessa análise mês a mês nós temos ainda mais ações caso necessário. É uma economia já gerada e com esse passo nós temos uma expectativa de gerar uma economia significativa de mais de 1,5 milhão por mês, e estamos preparados, caso necessário, de ter que tomar atitudes ainda mais severas nos próximos dias. Feito, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade. Então é isso, Luiz Eugênio, a Prefeitura de Caraguatatuba tomando medidas para melhorar a cidade. A gente segue acompanhando e eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, João, pelas informações. Obrigado, prefeito, também pela atenção e por esse esclarecimento aos moradores. Agora é hora da previsão do tempo no Band Cidade, então vem comigo. Vamos ver como é que fica o clima nesta quinta-feira, lembrando que amanhã é sexta. E se o fim de semana estiver bom para a praia? Vamos ver. Santo Antônio do Pinhal, máxima de 26 graus e hoje deve chover por lá. Paraibuna, máxima de 29 com sol entre nuvens. São Luís do Paraitinga apresenta máxima de 28 graus, também com chuva fraca na cidade. Temos mais cidades para mostrar para vocês como é que fica a previsão do tempo nessa quinta-feira. Taubaté apresenta máxima de 29 graus com chuva fraca. Cruzeiro, máxima de 31 graus, lá já está mais quente, mas também deve chover. São Sebastião, no litoral norte, máxima de 26, sem chuva, mas também sem sol. Mais destaques na nossa tela. Agora nós vamos mostrar como é que fica a quinta-feira em São José dos Campos e o restante da semana também. 30 graus de máxima ao longo da quinta-feira, com sol entre nuvens. Amanhã e sábado deve chover na cidade. No domingo e na segunda, a chuva cessa, a temperatura sobe, mas o sol fica escondido. Agora é hora das mensagens na tela do Band Cidade. Você já mandou a sua? 997168021. Vamos ver quem participa conosco. Claudemir Santana, de Jacareí. Boa tarde, Eugênio. Tô aqui ligadinho nas matérias. Na melhor do Vale, Band Cidade. Muito obrigado, viu? Claudemir Santana, de Jacareí. Um abraço para você, amigo. Claudemir Santos, de São José dos Campos. 2 Claudemirs aí. Boa tarde, Eugênio. Esse BC1 é espetacular. Parabéns a todos do BC. Melhor jornal regional. Obrigado. Fico muito feliz com essa mensagem, viu? Claudemir e do Eugênio de Melo, distrito aqui de Sanja. A gente vai para um rápido intervalo, mas a notícia ainda não acabou. Siga conosco. O Band Cidade volta já. Chegou o Autos América, o novo lançamento da Macroconstrutora no Jardim América. Apartamentos de 66 e 87 metros com 2 ou 3 dormitórios, varanda gourmet e lazer completo com mais de 30 itens. Tudo isso com a qualidade de quem constrói há 50 anos. Visite o decorado na rua Iraci Gonçalves Ferreira, número 100, no Jardim América. Autos América, a altura do seu estilo de vida. Tem gente que acha que a temporada de bolinho caipira já acabou. Em Jacareí, ela tá só começando.
Vem aí o Festival do Bolinho Caipira, com shows, quadrilha, oficinas e muita diversão. É de 14 a 16 de agosto no Parque da Cidade. Sexta a partir das 17 horas. Sábado e domingo a partir das 14 horas. Venha curtir o melhor da tradição e da gastronomia de Jacareí. Vem pra cá, só! Prefeitura de Jacareí. Todo dia um novo avanço. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome: Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando o método mais importante nessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável, 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. Vale Sul Shopping apresenta Circuito Band Saúde. Domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Aulas de dança, atividades físicas e muita diversão para toda a família. E tem mais! Dentro do Circuito Band Saúde, acontecem também a tradicional corrida de rua da Unimed Run e o Circuitinho Kids para agitar a criançada. Circuito Band Saúde, domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento: Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Sabin, saber é cuidar. Clínica Elis Vacinas, proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. Band Cidade, primeira edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. E Laticínios Comevap, há 92 anos, nutrindo gerações. Estamos de volta. Quando uma criança enfrenta uma doença grave, o cuidado precisa ir além do tratamento. E é justamente para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e de suas famílias que um programa internacional de cuidados paliativos pediátricos chegou ao Vale do Paraíba pela primeira vez. O câncer provoca mais de 26 mil mortes por dia no mundo. Por ano, são mais de 10 milhões de óbitos e 20 milhões de novos casos. No Vale do Paraíba, crianças e adolescentes têm fortes aliados contra a doença. O Hospital GAC é referência no combate ao câncer infantil. E nós fazemos desde o diagnóstico de alta complexidade, tudo o que precisa, até todo o tratamento integral. Então, o hospital ele tem centro cirúrgico, UTI, internação, unidade de imagem, tomografia, ressonância. Quer dizer, o paciente chega, ele tem desde o seu diagnóstico até tudo o que ele precisa, totalmente gratuito aqui no Hospital GAC. O hospital dá mais um passo no combate ao câncer, recebendo o EPEC Pediatrics, principal currículo internacional em cuidados paliativos, criado por professores estrangeiros e que chega ao Brasil pela primeira vez. O currículo aborda temas como controle da dor, manejo de sintomas, comunicação com a família e tomada de decisões. Um conhecimento que pode fazer diferença não só no tratamento, mas também na qualidade de vida de crianças e adolescentes com doenças graves. As pessoas acham que cuidado paliativo é não ter mais tratamento, é não fazer nada só para quem está no fim de vida. E é justamente o contrário. Cuidados paliativos pediátricos, eles se iniciam já no diagnóstico da criança. We focus on changing behaviors so that then those behaviors can impact patients and families every single day. So what we can say for sure is that because of Epic Pediatrics, kids and families are receiving better care. Os 45 profissionais selecionados para esse projeto vieram de diferentes regiões do país e servirão como transmissores de conhecimento, ampliando o acesso aos cuidados paliativos pediátricos ao redor do Brasil. Muito importante para a gente refletir sobre a nossa prática e sempre pensar no melhor para cuidar do paciente, que é o nosso propósito. Uma medida muito importante. E que tal reunir a família para uma manhã de muita diversão, cuidados com a saúde e bem-estar?
A edição 2026 do Circuito Band Saúde está chegando. Nesse domingo, dia 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping, recebe uma programação especial para toda a família. Serão serviços de saúde, aulas gratuitas, palestras e muitas outras atividades. E os pequenos também vão participar. O Circuitinho Band Saúde é uma corrida voltada para crianças de 3 a 11 anos. Para garantir a participação das crianças, é só acessar o site circuitobandesaude.com.br e fazer a inscrição. E tem desconto. Ao se inscrever, use o cupom BC1 com o numeral mesmo 1, BC, número 1, e você ganha 10% de desconto. Chama a família, participa, venha curtir com a gente uma manhã de saúde, diversão, muita energia. Não fique de fora, Circuito Band Saúde 2026. O Band Cidade termina aqui, eu já convoco Falando Nisso que está chegando com Lucas Sanseverino, Ana Flávia Simões, e a gente estava falando agora há pouco do veranico, que é o calor dentro do inverno, e a gente está sentindo esse clima mais quente, né, gente?